Então, eu vou deixar com o nosso amigo Leandro aqui fazer a primeira pergunta. O tema hoje é confissão de faltas e perdão mútuos. Estamos ainda na série do livro Estudos Bíblicos, Guia de Orientação e Estudos da Palavra de Deus. E se você quiser esse livro, onde contém quase 200 estudos bíblicos, é só você entrar em contato pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, e pedir o seu livro, Estudos Bíblicos. Vamos à primeira pergunta, então. O que prometeu Deus fazer quando confessarmos nossos pecados? 1 João, capítulo 1, o verso 9 diz assim: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos a promessa, o que Ele prometeu, é que Ele vai perdoar. O confessar o pecado é eu dizer que aquilo que eu fiz de errado realmente é pecado. Transgredir a lei dele. Então, o confessar isso. Aquilo que Deus disse que é pecado, você não pode dizer que é diferente. Você confessa porque é pecado. E daí vem o que ele promete, perdoar o pecado ou os pecados e ainda purificar você de toda injustiça, deixar puro. Um verso lá, acho que é Salmos 104, que diz assim: todos esperam de ti que lhes dê o alimento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles abrem as mãos e recolhem. Se vira o teu rosto, e logo eles ficam perturbados. Se corta a respiração, logo eles morrem. Então, assim, quando nós cometemos algum pecado, o correto, era a gente sentir um pesar pelo mal cometido ali. Quando a gente comete algum pecado e que esse mal não nos aflige, realmente então algo está de errado aí, você fez agora do pecado como se fosse um estilo de vida e aquilo ali não mais lhe afeta, Então, quando a gente sente isso, a gente pede perdão a Deus, tendo a certeza de que Ele pode perdoar os nossos pecados, e assim a gente fica em paz com Deus. Então, Isso. é basicamente isso. Segunda pergunta. Como se tornou possível o perdão dos pecados? Como se tornou possível, teve essa possibilidade aí. 1 João capítulo 2, o verso 1 e o verso 2 diz assim: Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, tem uma pessoa aí que através dele se tornou possível o perdão dos pecados. E essa pessoa que é o advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, é Jesus Cristo. Então, sem ele, não há como haver perdão dos pecados. Eu lembro que, certa vez no ministério de Jesus, ele falou isso, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então, ele tem essa autoridade, veja. Ele é quem pode perdoar pecados. Então, fora dele, por mais que alguém possa dizer: eu posso perdoar pecados, eu posso livrar você do mal, tirar a mancha, declarar você agora inocente, justo, e só em Cristo. Pode ser até uma religião de alcance mundial que tenha um certo líder aí, e que venha falar: não, eu que posso perdoar pecados. Não, a autoridade para perdoar pecados está em Cristo. Ele é o nosso advogado e ele é que pode fazer isso. Isso é blasfêmia contra o próprio Deus, se colocar no lugar de Deus. Pois é, dizer que tem autoridade para perdoar sendo homem, Jesus Cristo, claro, Jesus Cristo é o homem-Deus, o Deus-homem, e ele que tem essa autoridade. E o texto lido aí por você, Paulo, fala: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele, quem? Jesus Cristo, Como se tornou possível o perdão dos pecados,
através de Jesus Cristo. O que é propiciação, né? É o ato de Jesus Cristo ter sacrificado na cruz para apaziguar a ira de Deus contra o pecado. A palavra propiciação significa apaziguamento ou satisfação. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, como diz o texto. Então, não há uma outra pessoa. Quem é mais a propiciação pelos nossos pecados, se não for o próprio Jesus Cristo? Se não for aquele a quem ele mesmo morreu, se entregou a sua vida, né? Como é que alguém pode dizer assim, não, confessa teus pecados a um padre, a um, sei lá, qualquer um líder espiritual, se ele não é a propiciação pelos nossos pecados? Eu acho que Não não tem efeito nenhum. e como o Leandro falou, né? Blasfêmia, né? Porque Uhum. é querer se colocar no lugar de Deus, né? Ele mesmo, Deus Pai, ele proveu esse meio, e é Jesus Cristo, né? Para fazer isso. Então, fora Não tem outro meio. disso, você quer fazer um caminho para se salvar, não tem como. Eu que muitas pessoas falam por aí que diz que esses líderes religiosos não têm pecado, né? E aqui na palavra do nosso Deus, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, nenhum a nós mesmos enganamos. A verdade não está em nós. No versículo 10 diz: se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se nós realmente falamos que o tal líder religioso não tem pecado, nós é mentiroso, né? Filho do pai da mentira. E sabemos muito bem quem é o filho do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O próprio demônio, né? O próprio diabo. Então, que realmente possamos realmente analisar as escrituras sagradas, que diz, examinar as escrituras sagradas e reter nela o quê? A vida eterna. Terceira pergunta. A quem devem ser confessados os pecados e por quê? Olha quem, né? E por quê? No Salmo 51, verso 4, eu não sei se o Josivan dava para abrir também em Gênesis 39, verso 9, só para nós fazermos um comentário e ficar mais explícita assim, a explicação dessa pergunta. Diz assim o texto de Salmo 51, verso 4: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Aqui é Davi, né? Uhum. No Salmo 51, ele confessando o pecado dele, do adultério ali, né? E também, claro, o adultério, primeiro a cobiça, o adultério, o assassinato, né, que houve. E ele diz: contra ti somente pequei. Mas alguém pode dizer assim, mas o pecado dele não foi ao próximo? Mas quem deu a lei, e dizer assim, quem falou o mandamento, não adulterarás? O próprio Deus, né? O Criador. Uhum. Então, quando você, por mais que você peque contra alguém, não seja diretamente a pessoa de Deus, aparentemente, mas está sendo diretamente a Ele, porque Ele deu uma lei, um mandamento, como você deve conviver com o próximo e o seu limite, né? O respeito que você deve ter. Então, a partir do momento que Davi, ele cobiçou, ele adulterou, ele estava, claro, pecando contra o Senhor, ao machucar ali, ao ferir, ao induzir outra pessoa ao pecado. Né? Então, Lembrou um texto lá de Salmos que diz assim: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. ó, Então, todo pecado ou toda falta cometida a outrem, né, está cometendo um pecado contra Deus. Né? isso. Por isso que a gente deve confessar nossos pecados a Deus, né? Agora lê o texto aí de Gênesis. Gênesis 39, 9 diz: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vendou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha aí José falando, né, para esposa do seu patrão, né, para Potifar. A Bíblia diz que todos os dias ela tentava José, né? Chamava ele, olha, vamos, né, vamos ter aí um caso, se fosse hoje, né, assim, falaria com essas palavras. E ele falou isso, né, como eu cometeria Então, esse grande pecado, né? maldade e pecaria contra o meu Deus. Né? Então você vê que todo pecado é contra o Senhor Deus, né? Por mais que seja... eu lembro que uma vez alguém disse assim, olha, você mentiu para Deus. Não, a pessoa disse, eu menti foi para você.
Mas o pecado, o pecado é a transgressão da lei. O próprio Deus foi quem instituiu essa lei. Ele criou essa lei. Então todo pecado vai ser contra o Senhor. E daí vai atingir a sua criatura, né? O ser humano que é a obra-prima, né? Da criação, a imagem e Quando semelhança lá de o Deus. irmão lá, entre os discípulos, né, que ele prometeu vender a sua propriedade e devolver, né? E ele mentiu e omitiu, né? Sobre a questão do valor ali vendido e valor doado, né? Em Atos capítulo 5, né? Aí, como foi que os discípulos disseram mesmo, né? Você não mentiu a homem, né? Mas a Deus, né? A Deus. E ele até diz, né? Porque me disse ao Espírito Santo, né? Mostrando aí que, Exatamente. embora tenha sido ali entre eles, aparentemente assim, entre os homens, mas era uma obra ali de Deus, ou seja, tudo, toda sabedoria, né? Todo ensino correto vem de Deus. Então, quando você ultrapassa, você transgride, você está transgredindo a ordem dele, né? Então, o pecado está sendo contra o próprio Deus, né? Que instituiu, criou todas as coisas, né? Perfeitamente. E falando assim de mentira, vamos ter mais atenção que agora já está chegando no dia 1 de abril, né? A qual foi o dia reservado, o Dia Mundial da Mentira, né? Então, Não, hoje tem dia para tudo. Até para o dia da mentira, né? Agora, para o dia do Deus não Senhor, tem. interessante, né? Então, para ver como é que o inimigo trabalha, né? Entre a sociedade. Pergunta 4 agora, né? Isto. Pergunta 4 diz o seguinte: que instrução existe no tocante à confissão de faltas? Aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis, né? Para ser sarado. Então, confesse as vossas culpas uns aos outros, ou falta. Poxa, eu estou em falta com o irmão. A Bíblia diz assim, né, que aqueles que sabem que devem fazer o bem e não faz, está pecando. Então, muitas vezes, quando não fazemos o bem, quando não ou fazemos o mal ao invés de fazer o bem contra, ou melhor, ao próximo, nós estamos em falta. Então, essas faltas devem ser confessadas, né, aos nossos semelhantes, né, ao nosso próximo. E claro, o pecado é a Deus, né? Só Ele pode. Aí alguém pode dizer assim, mas não é a mesma coisa, não, tem diferença aí. Porque, por mais que você venha pedir um perdão e dizer assim, olha, perdoa pelo meu pecado para alguém, mas só Deus pode te dar o perdão e purificar você daquele mal. O outro não pode purificar você. Ele pode até te dar o perdão. Não, perdoa, mas purificar, tirar essa mancha, essa mácula, somente Deus pode fazer isso. E porque muitas vezes, a gente começa até a fazer a oração do Pai Nosso, né? Aquela oração que Deus ensinou. Aí falamos, Pai, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, como é que eu tenho a capacidade de chegar até em Deus, em minhas orações, e falar, Deus, me perdoa, sendo que eu não perdoo o meu próximo? E a palavra de Deus diz, como é que você diz que ama seu próximo, que não ama seu próximo e ama Deus? Se você não ama seu próximo que está vendo, imagina um Deus que você não vê. Então, a mesma coisa é como é que eu tenho coragem de pedir perdão a Deus a uma pessoa que eu só sinto a presença dele na minha vida e não perdoar aquele humano, aquele irmão que está entre mim, entre a sociedade. Então, nós devemos fazer a oração do Pai Nosso realmente com sinceridade, não com hipocrisia. Porque se eu conheço ele e não pratico, então eu estou sendo hipócrita. Então, a oração do Pai Nosso é isso, ela ser feita com sinceridade, né? Se eu estou pedindo perdão a Deus, então eu também tenho que aprender a perdoar o meu irmão. Exatamente. Quinta pergunta: né? ao procedermos mal, que é que naturalmente fazemos? Ao procedermos mal, né? O que é que nós naturalmente fazemos? Aqui em Gênesis capítulo 3, o verso 12 e o verso 13, diz assim, desculpa-nos buscar, encobrir ou acusar alguém. Desculpar-nos, melhor dizendo, buscar encobrir ou acusar alguém. Aí nesse relato aqui de Gênesis, quando acontece o pecado,
foram dados que, tipo, qual foi a reação? Deus pergunta para Adão, olha, por que você disse que se escondeu porque estava nu? Você teve medo, mas quem foi que fez Você saber. que você estava nu? A mulher que o Senhor me deu. Aí pergunta para a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, assim, as desculpas acabam sendo assim, né? Você nunca, para aqueles que não querem encarar o pecado, diz assim, eu pequei. Eu realmente, o Senhor me orientou como eu deveria proceder e eu escolhi pecar. O correto é dizer isso, né? Mas não. Acontece muitas e muitas vezes dessa desculpa, por causa disso eu fiz isso. E hoje no meu evangélico tem uma desculpa muito... Muito. Essa natureza que eu tenho. Natureza pecaminosa. Mas Essa nós somos seres humanos, nós somos homens, a tentação é forte. Como né? se não houvesse escape, né? Para tudo o ser humano arruma uma desculpa, né? Tem um texto lá em Jeremias, eu acredito que seja no capítulo 3 de Jeremias, que o profeta, guiado pelo Senhor, diz assim, reconhece a tua transgressão, somente reconhece. Se você, poxa, eu pequei, então reconhece. Porque você reconhecendo, isso vai te levar a confessar. Realmente eu pequei. Essa é a verdadeira confissão do pecado, porque a partir do momento que você diz assim, mas a gente vamos sempre errar, ou então, essa natureza, então isso não é uma confissão sincera. Você está dizendo, olha Senhor, se não fosse, né, se eu não tivesse nesse corpo, talvez, né, não faria isso. Ainda colocar a culpa em Deus por estar naquele Né? corpo, né? Olha, se não fosse, tá vendo a circunstância, mas esse mundo tá muito assim, o pecado tá demais. Mas a Bíblia diz que quando o pecado abundou, a graça superabundou. Superabundou. Então, sempre vai ter uma chance maior, vai ter mais poder ao seu alcance ali para que você vença o mal. A partir do momento que você começa a dar desculpa para o pecado, é como se você estivesse menosprezando a graça de Deus, como se ele não tivesse poder para poder livrar daquilo, né? Infelizmente, Agora, né? Interessante, né? Quando o ser humano ele peca, leva a outras consequências, né? Porque ali Adão fugiu, se escondeu, né? Teve medo, ainda jogou a culpa para a mulher jogou a culpa para a serpente, e daí é como se não tivesse achado nenhum culpado, né? Uhum. E então a gente precisa ter muito cuidado aí, né? Antes de a gente cometer qualquer delito, pense só uma vez ou duas, não. Pense várias vezes na consequência que o pecado pode lhe trazer, né? A maldade que pode lhe causar, né? Não só você, mas contra o seu próximo, contra a sua natureza, contra Deus, e por aí vai. E o que muitas vezes acontece, quando o Paulo Henrique ali falou, né, de realmente você reconhecer que você pecou, você está se arrependendo. Mas o que muitas vezes acontece é o quê? Eu pratiquei tal pecado, eu só peço perdão a Deus só por pedir. Deus, me perdoa, eu fiz isso. Aí no outro dia, faço a mesma coisa. Então parece que cada vez que eu peco, eu peço perdão a Deus para colocar uma vírgula para continuar pecando. O que acontece? Um pecado, se você pede perdão a Deus, reconhece que você é falho, e eu tenho que aumentar minha comunhão com o Pai. Então assim ele vai me livrando das tentações do inimigo. Mas se eu pedir perdão a Deus e não ficar no esconderijo do Altíssimo, eu não vou estar preparado, não vou estar pronto para enfrentar a batalha. Então a diferença é que eu tenho que me reconhecer que eu sou pecador e me entregar verdadeiramente de espírito e em verdade a Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele diariamente e assim se vestindo da armadura que Ele nos pede, que está escrito lá em Efésios. Mas não ficar despreparado, não ter como rebater a Satanás, né? Porque Jesus disse, resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o problema é que nós não resistimos ao diabo, nós dá lugar a ele em nossa vida. Vamos seguir agora. Sexta pergunta. Depois de o grande pecado de Davi de ter sido apontado, que disse ele? Olha o que ele disse. Em 2 Samuel, capítulo 12, o verso 3 diz assim, pequei contra o Senhor.
na hora que foi falado do pecado dele, ali que ele tinha cometido, né, o pecado, na hora da vida, ele diz assim, pequei contra o Senhor. Então aí entrou a questão da confissão, né? Na hora ele entendeu, não, isso é pecado, então eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Aí, eu conheço, né, na versão aqui brasileira, reconheço as minhas transgressões. Salmo 51, verso 23. Então, Davi, ele reconhecia quando errava. É interessante que muitas vezes usa Davi como exemplo para dizer assim, olha aí, ó, Davi fez tudo de errado aí, matou muita gente, cobiçou, adulterou, matou o marido da mulher lá, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Epa, peraí, para aí, que não é dessa maneira não. Foi porque houve uma mudança de vida nele. Aí sim, um homem segundo o coração de Deus, porque ele não poderia ser chamado o homem segundo o coração de Deus no pecado. Não, o pecado foi separação, o pecado é o oposto do caráter de Deus. Então, Davi, ele reconhecia, você vê assim na história dele, que todo pecado de Davi, ele comete, que está ali registrado, ele confessa o pecado, ele abandona pela graça de Deus, e você não vê ele mais cometer aquele mesmo pecado. Uhum. Essa é a genuína conversão, mudança de vida. A gente ouve isso direto, né, Paulo? Que eu mesmo já ouvi de muitos pregadores da igreja. E assim, ó, se Davi foi um homem segundo o coração de Deus e cometeu tão grande pecado contra o Senhor, quem dirá eu e você, não sei o quê. Aí começa aquela conversa. Né? E como o ser humano gosta de exaltar o pecado. Ora, vê, olha o que é que diz lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Olha só o que é que diz. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixou de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. Então, exceto nesse caso aí, Davi tem obedecido a Deus, guardou todos os seus mandamentos durante todos os dias da sua vida, exceto nesse caso aí. Agora você fica só exaltando nesse caso aí para poder o quê? Dar desculpa para o pecado. E não é para um, né? Só, né? Mas para vários pecados, né? Sim, pois As é. pessoas aí... Então Davi, ele foi segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus, né? Exceto naquele caso, ok, errou, falhou, né? Mas depois disso, ele o quê? Reconheceu a sua culpa, o seu pecado contra o Senhor, se arrependeu, Deus o perdoou, mesmo assim ele não deixou de sofrer as consequências, e daí ele voltou a ser novamente um homem segundo o coração de Deus, acabou. E louvado seja Deus. E a gente deve se alegrar com isso, né? Porque se Davi, ele superou, venceu, e daí ele passou a viver sempre na presença do Senhor, então é um motivo aí para você viver em obediência plena aí com Deus. Amém. O pecado é tão terrível, né? Que quando a gente peca, a gente está crucificando Cristo mais uma vez, né? Isso é muito sério. Pergunta 7. Quando de coração contrito Davi confessou seu pecado, qual foi a palavra que Deus lhe transmitiu por seu profeta Natan? Olha, aqui diz assim, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, ou te perdoou, né? E não morrerás. Eu acho interessante porque assim, na hora que Davi ele diz assim, ó, no mesmo instante, eu pequei contra o Senhor. No mesmo instante, Natã ele diz assim, também o Senhor perdoou. É na hora, né? É porque algumas pessoas acham assim, eu pedi perdão, Senhor, mas eu não me sinto perdoado não, confessou. Eu acho que aí vai ter um processo. Né? Algumas pessoas pensam assim, vai ter um processo aí. Não, na hora, porque assim como, vou dar um exemplo usando Adão e Eva, na hora que eles comeram do fruto ali, eles pecaram. O pecado foi instantâneo, entrou. Mas também é uma realidade, é a graça de Deus, o perdão. Na hora que você confessa e vem o perdão de Deus, Deus te perdoa, né? Que você reconhece que pecou, é imediatamente o perdão. Então ali, você não vê nenhum ladrão na cruz, né? Senhor,
lembre-se de mim. No mesmo instante foi o quê? Prometido ao ladrão, né? Em verdade te digo, né, hoje que estarás comigo no paraíso. No mesmo instante, deu a garantia, né, do seu perdão. Então, assim, para aqueles que estão nos ouvindo que talvez achem que tem que passar um processo aí, fazer algumas penitências, né, algumas coisas para que agora eu possa estar seguro do perdão de Deus. Não. O perdão de Deus é instantâneo. Se você reconhecer que pecou e confessar o seu pecado, Ele está pronto a te perdoar. Pergunta 8. É correto informar um irmão de suas faltas? Olha, se é correto, né, informar um irmão de suas faltas, é aqui em Mateus capítulo 18, o verso 15 diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então é correto. Se o irmão fez algo mal, você vai lá e fala para o irmão. Não é falar para todo mundo, aí o irmão não sabe, aí depois você fala para ele no final. Tá todo mundo agora olhando para o irmão ver com cara feia, poxa, fez isso de errado, olha. E aí o negócio aumenta, né? O pessoal vem, não fala, não é exato só naquele ponto que a pessoa errou. Aumenta. Olha, eu acho que antes dele fazer isso, ele fez isso, isso e isso. Né? E daí todo mundo fica sabendo, menos o irmão. Não, vá diretamente a ele e fale do erro que ele cometeu. Aí aqui ainda em Levítico, no capítulo 19, verso 17, diz assim: Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Então, se houve erro, vá lá. Fale. Né? Olha, irmão, você fez isso de errado, isso causou um problema. Porque assim, imagina, se o pecado ele já causa uma separação entre o ser humano e Deus, quando é cometido o pecado, agora imagina entre o próximo, hein? Se com criaturas aí, que somos pó e cinza, vai causar esse impacto tremendo, né, dessa separação. Então, é importante essa repreensão, que aqui vai também detalhar como deve ser esse falar, esse repreender o outro. É isso. E daí destaca a importância de nós, se a gente vê algum irmão pecar, veja, tem pessoas que deixam pra lá, né? Não fala. E é importante de repreender entre ti e ele só, como diz aqui, né? Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ok? O outro verso diz: Não deixará de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Se você não repreende o seu próximo, né, pelo fato que ele cometeu, é bem provável que até o pecado dele cairá sobre as suas costas também. Isso. Então daí é a responsabilidade, né, da gente poder saber lidar com essas situações aí. Ok. A gente vai para a nona pergunta, agora com o nosso amigo Josivan, e a gente vai ter que ser um pouquinho mais ágil, né, para que a gente possa concluir o nosso estudo aqui. Nona pergunta diz: E que espírito deve ter feita essa espécie de trabalho? De repreensão, né? Que essa pergunta aí se encaixa com a anterior. Gálatas capítulo 6, o verso 1 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai-o, o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, o irmão cometeu o mal, o erro, você vai corrigir ele, encaminhar ele no caminho, mas com espírito de mansidão. E você deve olhar, como diz o texto aqui, a você mesmo para que você também não seja tentado. E sempre assim, ó, acontece o mal, o inimigo sempre está por trás, né? Porque ele leva todo mundo a pecar. Apocalipse fala isso, Apocalipse 12. Então, quando alguém comete o erro, o objetivo do inimigo também é, através do erro daquela pessoa, contaminar outros ou alcançar outros no mal. Aí, se você se acha ver melhor, poxa, nunca imaginei que aquele irmão fosse fazer isso, né? E agora talvez
não com um espírito manso, mas com um espírito aí mal, opressor, né? Vai lá e fala de uma maneira, como é que você faz um negócio desse? Né? Eu nunca faria algo assim. Tô dando um exemplo assim, né? Uhum. Aí depois você, quem sabe, passa por algo e você cai. E eu lembro de uma pessoa que uma vez isso aconteceu, né? A pessoa disse assim, poxa, como é que aquela pessoa bebeu, saiu daí? Olha, um jovem daquele rapaz. Aí ele passou por uma situação também. Ó, então por isso que a Bíblia diz, né? Olha, você tem que ter cuidado como você repreende, para que também você não seja tentado e caia, né? Se alguém pensa em estar em pé, cuide para que não caia, né? Diz assim a Bíblia. Porque o interessante é que muitos irmãos, ele repreende você daquele seu erro, mas se ele for analisar o erro dele, tá pior do que o seu. Então, aquele negócio, antes de tentar colocar a casa do seu irmão em ordem, coloque logo a sua, né? Tem que fazer logo uma autoavaliação da gente, nós mesmos. Então, muitos dos irmãos, quando vai repreender, eles não querem repreender com mansidão. É assim, pronto, é o que está escrito. Deus está mandando você ser desse jeito. Mas Deus diz que tem que ter o espírito de mansidão. Então, se eu não tenho o espírito de mansidão para falar com o meu próximo, então não tenho direito algum, não tenho autoridade nem ousadia. Então, aquele negócio, para eu cobrar, eu tenho que ser o quê? Exemplo. Que não adianta eu estar lá na frente, fazendo isso, fazendo aquilo, sendo que eu sou o pior por trás. Então, muitos irmãos, quando estão de, tá vendo? Me corrige daquela forma, mas onde ele está, onde o filho dele está, e assim vemos que acontece muito no nosso meio. Repreendemos, mas quando nós vamos olhar, nós estamos praticando algo pior do que aquele irmão praticou. Então, vamos lá para a 10ª questão. 10ª pergunta diz, ao orarmos, o que diz Cristo para fazermos? E por quê? Marcos capítulo 11, o verso 25 diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se você tem alguma coisa, perdoe contra alguém, para que também o vosso Pai, que está no céu, venha perdoar vossas ofensas, né? Então, muitas vezes, aí entra a questão, muitas vezes o ser humano é muito egoísta, ele quer perdão sempre do Senhor, Senhor, Senhor Henrique perdoar, fez isso, quando é o próximo, não. Mas ele não sabia porque ele fez isso. Começa a mudar o discurso, né? Começamos a mudar o discurso, né? Então, é importante você perdoar, e até como uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, o perdão ele é dos fortes. Porque sempre que uma pessoa ela está necessitando de perdão, você, não estou falando, não vou falar isso agora no sentido de querer assim, enfatizar que existe outro maior, né, outra pessoa maior do que outra, mas assim, você está numa posição elevada que Deus te coloca. Mas não para pisar alguém, sim, ó, para dar graça a ele, o perdão, para que ele possa novamente fazer o que é correto, você ganha aquela pessoa, né? E eu acredito assim que cada um de nós aqui, eu não sei, mas eu acredito que você já recebeu o perdão de alguém. Se não foi assim falado, ó, eu te perdoo, mas aquela pessoa, você chega e diz assim, olha, eu já falei de você e tal. Você, não, esqueça isso, vocês estão de boa, né? E você vê que a pessoa está de boa mesmo, né, com você. Isso é bom, né? Olha, aquela pessoa me deu mais uma oportunidade de eu poder agora fazer diferente. Esse é o propósito do perdão, né? É salvar a pessoa do pecado, né? Então, tem muitos aí que às vezes também tem um certo espírito de humildade que não é. Não, a gente somos assim e tal. A gente deve, olha, pense no próximo, né? Pense no próximo, faça o bem e tal. Aí quando chega irmãos da fé, você errou, você é mau, né? Você não era nem, em alguns casos, para estar interagindo. Você já, poxa, mas espera aí, né? Não é para salvar a pessoa, né? Faça de tudo, né? E tem casos que a pessoa chega assim, pronto e tal, rapaz, dê uma oportunidade para cicrano, né? Uhum. Não, eu já perdoei, eu só não quero conversa com ele. Eu só não quero conversa com ele. Ele lá e eu cá, né? Agora já pensou?
Se Deus agisse assim com a gente, tá bom, eu perdoo, mas também não quero conversar com você. Ô, gente, Nem me venha, né? a gente ia ficar olhando nesse mundo carente ainda da graça dele, né? Porque a graça dele não é só o perdão, né? É o acolhimento, né? É isso. 11ª pergunta diz: se não perdoarmos aos outros, que fará Deus? Marcos capítulo 11, verso 26 diz assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, se você não perdoar, também o Pai Celestial não vai perdoar. E aí, perdoa ou não perdoa? Né? Libere perdão aí, né? Se você quer perdão, então também dê perdão. Em Mateus capítulo 18, verso 23 ao 35, aqui dá uma ilustração, né? Eu acredito que seja aquela ilustração de duas pessoas ali que estão com dívida, né? Um está com uma dívida maior e recebe o perdão, e o outro vem com uma dívida menor e o cara pega ele, né? Pega ele ali pela... Você vai me pagar, senão... E depois o rei ali sabe do que aconteceu, coloca aquela pessoa na cadeia, né? Poxa, perdoou uma dívida maior e você agora com essa. Então, se a gente formos assim, fazer essa comparação de nossos pecados, a vida toda que já nós falamos, pensamos contra Deus, é quando vem alguém, não vou te perdoar, você já atingiu o limite comigo, né? Não é assim. A Bíblia ensina que dê perdão. Porque se você teve essa alegria de receber o perdão, por que não passar para outros, né? Estamos partindo para o final agora. Uma pergunta 12, e daí nós teremos mais 3 perguntas e a gente finaliza aqui o nosso estudo. 12ª pergunta diz: que palavras de José aos seus irmãos mostra que ele lhe perdoaram e haverem-no vendido para o Egito? Então, qual foi as palavras de José, né, que mostraram que realmente ele perdoou seus irmãos depois de ter vendido ele para o pessoal do Egito? Interessante, na história de José. José é um exemplo assim, muito forte de perdão, né? Por aquilo que aconteceu na vida dele. Gênesis capítulo 45, verso 5 a 8 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, é José falando, né, para os irmãos, nem vos pese aos vossos olhos, porque haveis vendido para cá. Por mim haveis vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Tem outra parte que José fala assim: Deus transformou o mal de vocês em bem. Então, assim, olha o perdão, né? José já estava com isso resolvido. A questão dos irmãos. Os irmãos ainda pesavam isso no coração. Como fizemos aquilo, né? E foi uma tremenda maldade, né? Imagina você vender um irmão, se tornar um escravo. Por conta de ciúme ali, inveja. Se tornar um escravo, até a mensageira do Senhor disse que era pior do que a morte. Então imagina aí, né? Essa vingança, mas José ele perdoou. Então, quem não perdoa, tem aquela frase, ele dorme com o inimigo, né? Com o inimigo, né? Porque onde está ele está pensando naquela pessoa, né? O perdoou está ali. 13ª pergunta diz: qual foi a resposta de Cristo à perguntar de Pedro quantas vezes, melhor dizendo, ele deveria perdoar uns aos outros? Então, qual foi a resposta, né? Que Pedro disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Então, vamos ver juntos qual foi a resposta de Cristo para Pedro. Quer dizer que a gente tem que perdoar nosso irmão, mas tem um limite de vezes aí, né, Paulo? Ou não, né? Vamos que a ver, Bíblia né, diz, né? Será que é uma vez? Aí, né? Mateus capítulo 18, verso 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 vai dar o quê? 490. 490. Então, imagina aí. Toda vez que pecar, tem que ser esse número. Né? Alguém não vai chegar a fazer isso durante um dia, né? Toda vez que pecar ali, no momento. Então, aqui até fala assim, né? Tem um comentário.
Isto equivale a um número ilimitado. Devemos perdoar as ofensas contra nós todas as vezes que forem cometidas. Devemos perdoá-las até o fim. Então, devemos perdoar, né? 70 vezes 7, que dá 490 aí por dia. Não é nem por ano, não é por dia. Então, devemos perdoar. 14ª pergunta diz: que espírito manifestou a Jesus para com que pregaram a cruz? Para que os pregaram ele na cruz, né? Qual foi o espírito? Qual foi o que Deus, o que Jesus falou ao Pai naquele exato momento da sua crucificação? Lucas capítulo 23, o verso 34 diz assim: dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha, isso aqui é tremendo, né? Porque Jesus ora por aqueles que estão crucificando e pede o perdão. E eu não sei se depois vai dar para mim contar bem rápido, né? Eu já contei aqui, talvez não seja necessário. Mas pode prosseguir para a próxima pergunta. Agora, interessante, porque estavam cometendo tamanha maldade contra o próprio Cristo, né? O próprio Senhor, né? Cuspido, esbofeteado, crucificado, furado, enfim. E ele, com esse espírito, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Cristo não tinha cometido nenhum pecado contra Deus para dizer assim: não, eu vou perdoá-los, porque se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Não. Mesmo assim, né, Deus, né, Jesus Cristo manifestou esse espírito, né, de bondade para com eles, né? E é interessante saber que ainda temos, né, um pai, um advogado ainda, que intercede a nosso Pai para perdoar nossos pecados, né? Que Jesus, ele é um advogado justo e fiel para perdoar aqueles que o buscam, né? Uhum. Então, mas irmão, quer dizer que Jesus só vai me perdoar se eu buscar ele? Então, o advogado para resolver a minha causa só vai resolver o quê? Se eu for buscá-lo. Então, Jesus Cristo é esse tipo de pessoa. Mesmo ele já sabendo da minha causa, mas ele quer que eu o quê? A busca dele, a procura dele, que ele diz o quê? Aquele que bate, se abre. Aquele que procura, acha. Então, se eu procuro minha santificação, se eu procuro minha libertação, se eu procuro ser perdoado por meu Deus, então eu tenho que procurar Ele primeiro. Então, devemos procurar Jesus, porque somente Ele é o único Senhor e Salvador que pode perdoar e nos purificar para que nós possamos fazer o quê? Transformar e nos tornar santificados em sua verdade. Podem prosseguir. Então, aqui na última pergunta, 15ª, diz: como manifestou Estevão ao mesmo Espírito para que os apedrejaram? Então, o irmão Estevão, né, naquele momento ali que foi apedrejado, ele também estava no mesmo Espírito que Jesus. Mas vamos ver juntos o que ele falou para Deus naquele exato momento ali que os irmãos queriam apedrejá-lo. Atos capítulo 7, verso 59 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Olha, clamou aí, né, com grande voz. Outras palavras, né, não, perdoe ele porque eles não sabem, né, o que estão fazendo. Não impute a eles esse pecado. Então, olha, Estevão, ele pregou. Foi um discurso, assim, uma maneira poderosíssima de explanar as Escrituras, mostrar que Cristo é o Messias para todos os líderes ali. Quando Estevão mostrou isso, tudo, ao invés de o pessoal aceitar a mensagem, vamos apedrejar ele. E ele poderia dizer: poxa, mas que pessoal sem noção, né? Você vem trazer a mensagem, mostrar Cristo, mas Senhor, não imputes a ele, né, esse pecado. Então, ele estava cheio do Espírito Santo. A vida de Estevão foi cheia do Espírito, né? Assim como a de Cristo. Aí, Gleice, só para finalizar, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu não sei se é o verso 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Isso é o apóstolo Paulo falando. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, olha, quando não se há perdão de pecados, quando não há o confessar,
o pecado a Deus e quando não existe confissão de faltas ao próximo, a esse perdão, né, entre o próximo, entre os irmãos na igreja, Satanás está vencendo. Agora eu penso assim, ó, para você que é adventista que está nos ouvindo, tem um material muito bom sobre a questão do perdão. Foi feito pela Conferência Geral. Eu acredito que Gleice aqui, ele talvez tenha assistido, né? Eu não lembro, eu falei o título para vocês e acabei esquecendo agora. O que poderia ter sido, acho que esse é o título. Conta a história que Deus ia derramar o seu Espírito ali na Conferência Geral, na Igreja Adventista. Isso há muito tempo atrás. Mas ele ia derramar o Espírito dele se o pessoal tivesse feito uma coisa: confessar das faltas. É um documentário muito bom que a Conferência Geral fez pouco tempo, acho que é 28 minutos. Você que é adventista, né, se não viu esse documentário, veja. E entenda porque muitas vezes as nossas igrejas não estão avançando. Porque não há esse confessar de faltas. Permanece, mas permanece com o coração ali, outros estão com ódio, uns para com os outros. Não tem como a mensagem avançar. Eles progredirem, eles crescer até espiritualmente, né? Então, essa é a mensagem de Deus. Muito bem, então encerramos aqui o nosso estudo falando sobre confissão de faltas e perdão mútuos. Né? Com certeza você, né, se agraciou aqui com as palavras ditas, né, com a palavra do nosso Deus, e de certa forma o Senhor tem abençoado e alcançado e falado ao seu coração, e por isso nós estamos felizes e alegres. Amém. Bem?